Hoje a gente vai mergulhar numa história fascinante, abrindo um livro que só veio a público depois da morte do seu autor, mas que revela a visão final, o grande plano de um dos pensadores mais impactantes do século XIX. Estamos falando de Obras Póstumas de Allan Kardec. Para muita gente, esse nome é praticamente sinônimo de espiritismo. Mas quem era o homem por trás desse nome? A história, olha, é bem mais complexa e, sinceramente, muito mais interessante do que se imagina. Então vamos lá. A jornada que a gente começa agora é a de um intelectual cético que, em vez de simplesmente ignorar os fenômenos estranhos que estavam se espalhando pela Europa, decidiu investigar tudo aquilo com o rigor de um cientista. Pois é, antes de existir o Allan Kardec que o mundo conhece, havia Hippolyte Léon Denisard Rival, um nome que, na França daquela época, era de imenso respeito nos meios acadêmicos e científicos. E o Rivail não era um sonhador qualquer, não. Ele era um educador de elite, discípulo do famoso Pestalozzi, autor de vários livros didáticos e premiado por suas propostas de reforma educacional. Em Paris, ele chegou a criar cursos gratuitos, abertos a todo mundo, ensinando de química à astronomia. A missão dele era iluminar a sociedade. E aqui a coisa fica realmente curiosa. É essa dualidade. De um lado, o professor Rival, o homem da razão, da ciência. Do outro, Allan Kardec, um pseudônimo que ele adotou, supostamente de uma vida passada, para se tornar o organizador de uma nova doutrina filosófica. Uma transformação, convenhamos, radical para um homem com a reputação dele. Bom, então como é que um cientista cético como ele acabou se envolvendo com o que parecia ser pura superstição na época? A resposta está toda no método que ele usou. As mesas girantes eram a grande febre na Paris de 1850. Para a maioria das pessoas, era um entretenimento de salão, mas para o Rivail era um fenômeno que exigia, no mínimo, observação. Ele não aceitou aquilo de primeira. Ele foi ver, várias vezes, movido por uma curiosidade metódica, não por fé. Isso, numa época em que ciência e espiritualidade se distanciavam cada vez mais, já era algo revolucionário. E o processo dele, que chegaram a descrever como o bom senso encarnado, está muito bem ilustrado aqui. Ele fez algo radical. Aplicou o método empírico a fenômenos espirituais. Primeiro, observou com paciência, sem preconceito. Depois, comparou milhares de comunicações de diversas fontes, buscando consistência, um padrão. E só então, no final, ele deduziu as consequências filosóficas a partir dos dados que eram coerentes. Era a ciência sendo levada para um território completamente novo. A partir dessa montanha de dados, um sistema filosófico começou a se desenhar. Uma doutrina com conceitos-chave que buscava explicar a própria natureza da existência. O ponto de partida é o conceito de espírito, mas não como algo abstrato, e sim como o princípio inteligente do universo. Segundo as comunicações que Kardec compilou, os espíritos são criados simples e ignorantes, mas com potencial infinito para a perfeição, uma meta que é alcançada pelo próprio esforço, vida após vida. E como esse progresso acontece? A resposta, de acordo com a doutrina, é a reencarnação. A alma volta para um novo corpo físico para continuar sua jornada, aprendendo com os erros e aprimorando suas qualidades. Para Kardec, essa ideia não era só filosófica, ela trazia uma explicação lógica para as desigualdades da vida e criava uma base para a fraternidade universal. Mas como algo imaterial, como o espírito, se conecta a um corpo material? A doutrina propõe a existência do perispírito. Dá para pensar nele como um envoltório semimaterial, fluídico, que serve de ponte, permitindo que o espírito atue sobre a matéria e se manifeste no nosso mundo. Com esses pilares, o espiritismo foi além de explicar fenômenos e passou a propor um código moral bem prático, focado na melhoria individual e também da sociedade. Então, o ponto crucial é este. A máxima central da doutrina não é sobre fé cega ou rituais, mas sim sobre ação moral. Fora da caridade não há salvação, significa que o progresso espiritual está diretamente ligado à nossa capacidade de agir com bondade e compaixão. E o próprio Kardec resumiu a aplicação prática dessa ética em 3 palavras que ele adotou como sua bandeira: trabalho, solidariedade e tolerância, um guia para a vida diária. Nos seus escritos, Kardec fez questão de contrastar as implicações sociais dessas duas visões de mundo. A materialista, onde o egoísmo é visto como algo racional e a vida não tem propósito além da matéria, e a espírita, que propõe que a caridade é a base da ordem social e que a vida tem um propósito evolutivo muito maior. Agora, chegamos na visão de futuro de Kardec.
Depois da sua morte, os escritos, compilados em obras póstumas, revelaram que ele estava longe de considerar seu trabalho terminado. Ele tinha, na verdade, um plano bem detalhado para o que viria a seguir. Esse livro não é apenas uma coleção de pensamentos dispersos. É uma verdadeira janela para a mente do estrategista. Foi compilado pela sua viúva, Amélie Gabrielle Boudet, e seus colaboradores mais próximos, e mostra a estrutura que Kardec pretendia dar ao movimento. O projeto de 1868 dele é incrivelmente detalhado. Ele planejou um órgão central para coordenar tudo, um curso regular para unificar o ensino, o uso da publicidade para difundir as ideias, viagens para conectar os centros espíritas pelo mundo e, o que é crucial, um comitê central para garantir que o movimento pudesse continuar sem ele. O objetivo final era muito claro. Não se tratava apenas de apresentar uma filosofia, mas de criar um movimento organizado e prático, capaz de contribuir para o que ele via como a inevitável regeneração da humanidade. Isso nos deixa com uma questão final. Como é que as ideias de um educador do século XIX, que ousou aplicar o bom senso aos mistérios da existência, continuam a influenciar milhões de pessoas até hoje? Talvez a resposta esteja nessa audaciosa tentativa de construir uma ponte entre ciência e espírito, deixando uma pergunta que ecoa até hoje. Onde termina a razão e onde começa a fé?